Obrigada, deputado, mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço, Thalita. Deputado, já vamos às perguntas dos internautas. O Ednor Fernandes pergunta para o senhor, como deputado e municipalista, prometeu muito pela região do norte do Araguaia, mas, segundo ele, o senhor esqueceu a região. Por que essa falta de assistência, ele pergunta. Ednor. A falta de assistência não é do deputado estadual, é uma falta de assistência do governo do estado. Quando nós candidatamos, nós tínhamos a proposta e a vontade de atender o Mato Grosso por inteiro. E, infelizmente, isso não tem acontecido, né? Nós temos alguns municípios que têm recebido benefícios, a exemplo do MT Integrado, que vai atender 44 municípios. Interligando também, com o asfalto. Exatamente, é um projeto importante. A Copa do Mundo atende pelo menos Cuiabá e Várzea Grande, na sua maioria, e dos 141, 95 ficou, né, sem as obras da Copa e sem o Mato Grosso Integrado. Nós estamos tentando criar um novo programa, junto com o governador Sival Barbosa, para atender esses 95 municípios. O senhor falando de trabalho em comunhão ao governo Sival Barbosa, ainda há essa tentativa do PP de um entendimento junto ao governo Sival, uma vez que os deputados do PP têm usado a tribuna para criticar o governo Sival? Não, nenhuma. Nós queremos, na verdade, nós tomamos uma posição de independência, o partido está independente, mas as boas ações do governo Sival Barbosa nós vamos defender, e as ações que nós entendermos que não for importante para o Estado, que nós estaremos debatendo, discutindo e nos posicionando. O PR tem se reunido e tentado buscar um entendimento pelo rompimento, inclusive com o governo Sival. O PP pode entrar nessa mesma linha de trabalhar no rompimento, indo para as eleições do ano que vem, se aliar à oposição, PDT, PPS, Democratas? Não. O PP está hoje independente. Então, nós estamos analisando, vamos votar as matérias do governo com tranquilidade, aquilo que nós entendermos que for importante. Fora isso, o PP tem essa posição e nós podemos sim estar com a oposição ou estarmos também ainda com o arco de aliança, porque nós temos também um bom entendimento com o arco de aliança, né? Trânsito. Um bom trânsito. Então, isso não seria impeditivo nenhum. Falando ainda em PP, o Pedro Mariano e o Ednor Fernandes perguntam se o senhor será candidato a deputado federal. Você teria coragem de concorrer? O Pedro ainda pergunta. Há uma cadeira na Câmara Federal. Olha, eu não tenho dúvida disso. Nós estamos trabalhando como presidente do partido, nós temos uma região que elegeu o deputado Pedro Henry por 5 mandatos, nós temos serviços prestados em Mato Grosso e um caso isolado como esse, nós não levamos em consideração, porque nós temos um serviço prestado e é em cima desse serviço que nós vamos colocar a nossa candidatura, se for o caso. Mas ainda não está decidido se o senhor sai ou não. Não, nós estamos conversando, a região oeste tem interesse numa candidatura daquela região e se formos candidato, nós estaremos também, primeiro, agregando a região, não é uma candidatura apenas do Partido Progressista, mas é uma candidatura regional. O senhor citou o Pedro Henry, o ex-secretário de Saúde e deputado federal Pedro Henry. Nas últimas semanas, ele foi destaque na mídia em razão da oitiva que aconteceu lá na Assembleia Legislativa em relação ao repasse dos recursos, inclusive na época que ele comandava junto com a do Mauri, atual secretário de Saúde. O senhor acredita que essa retomada de denúncias da Secretaria de Saúde seja de fato propositiva ou o Henry perdeu o timing de passar essas informações? Não, quando o Henry saiu da secretaria e como deputado federal, ele organizou toda essa entrada de recursos, de emendas parlamentares, coisas nesse nível. Organizou e tem uma resolução que trata desse assunto. O que nós estamos discutindo é que a resolução não foi cumprida e ele foi acionado, sendo cobrado por isso, e nesse sentido ele retoma mostrando como foi, da onde veio o recurso, qual o valor do recurso, onde deveria ser aplicado e como deveria ser aplicado. Na verdade, foi isso que ele tentou explicar naquela audiência. Como que o partido tem lidado, deputado, essa questão de relacionamento entre os correligionários, os colegas de partido? Porque o Henry atacou o Mauri quando ele denunciou algumas irregularidades. O próprio PP lavou as mãos, falou que aquele cargo do Mauri na Secretaria de Saúde não é mais indicação da sigla. Como que o senhor tem trabalhado enquanto presidente regional do partido nesse relacionamento entre os pares?
não declaramos irregularidades, o Mauri não denunciou irregularidades. Acontece que esse trabalho de pegar os contratos da UESP, porque a UESP era uma novidade no Estado. Então nós sabíamos que ao implantar uma OS, é preciso que posterior você venha cuidando, analisando e fazendo alguns ajustes no contrato. Então, iniciou por aí. Nós chamamos o Mauri, orientamos ele de como estava ocorrendo, ele era nosso correligionário e ao entrar na secretaria, eu acredito que ele assustou ao ver o tamanho da secretaria e aí tudo que se via dentro da secretaria era corrupção, era denúncias. E hoje não, hoje ele até está mais calmo, mais cauteloso e vendo que tudo aquilo que no passado ele enxergava como absurdo, ele está vendo que as coisas não é do jeito que ele via fantasma em todos os lugares. Mas o PP tem influenciado a gestão do Mauri na saúde ou de fato essas mãos lavadas está acontecendo? Não, não está influenciando de forma nenhuma. Não tem nenhuma influência. A partir de maio, nós entregamos a Secretaria de Saúde. Então o PP não tem nenhuma influência. Certo. O Ednor pergunta uma pergunta bem específica. Ele gostaria de pedir, inclusive, um aparelho de ultrassonografia para o município de Canabrava do Norte. Como que, enquanto deputado, o senhor poderia ajudar nesse sentido? Olha, o Ednor foi funcionário nosso e eu vejo aí que ele faz algumas perguntas com um tom, muitas vezes, até de nos criticar. Eu gostaria que ele, como conhece isso, ele sabe exatamente porque ele foi funcionário, inclusive, da época da MM, que ele procurasse o nosso gabinete e que nós estamos à disposição para fazer o atendimento. A senhora citou a Associação Mato Grossense dos Municípios, mas a gente também tem um progressista no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o Neri Geller. Enquanto secretário de Políticas Agrícolas, tem facilitado este relacionamento e a busca por recursos para Mato Grosso? Não tenha dúvida, o Neri é uma revelação importante do nosso partido, tem feito um grande trabalho nesta secretaria, andando pelo Brasil inteiro, fazendo um trabalho importante e, sem dúvida, ele tem ajudado muito o Mato Grosso. Nós estamos vendo aí, ontem, por exemplo, os municípios, 33 municípios receberam equipamentos para atender a agricultura familiar. O Neri está neste ministério, onde atende aí o Plano Safra, a agricultura familiar, e como ele é um agricultor, tenho certeza que ele vai ajudar muito o estado de Mato Grosso. A avaliação do governo Silval, para encerrar nosso bate-papo, deputado, a gente tem recebido por meio, inclusive da assessoria de comunicação, algumas críticas em relação ao governo Silval. Ontem, por exemplo, a gente recebeu a questão da judicialização da greve dos professores. O senhor já pediu também mais transparência no governo Silval. O que falta para o governo Silval reverter esse quadro de insatisfação junto aos parlamentares? Acho que o governo Silval ele tem que ter uma posição mais firme. Nós estávamos, por exemplo, a questão dos professores, discutindo a questão da greve, até por orientação dele, porque nós tivemos uma audiência com o governador, ficou definido que apresentaríamos uma proposta, uma contraproposta, e no meio dessa negociação foi judicializado. Então essas coisas atrapalham uma decisão de volta às aulas, daquilo que a gente vinha conversando com o governador. Então nesse sentido, acredito que ele precisa ser mais firme, ter uma posição mais dura, para que não haja essas controvérsias como houve esse caso da educação. Tá certo, deputado. Obrigada pela presença mais uma vez aqui na RDTV. Eu que agradeço.